Estamos ao vivo. E aí, galera do ForFitCast, beleza? Começando mais um podcast aqui ao vivaço para vocês, como sempre. Terça-feira, São Paulo, frio, hoje tá frio, mas aqui no estúdio a gente tá tranquilo. E hoje temos uma convidada de peso. Vocês gostam muito quando eu trago a mulherada, as mulheres atletas ou influenciadoras do nosso mundo fit. Mas estamos aqui com um exemplo, então tem uma história muito legal que a gente vai hoje se motivar a aprender e com certeza vai agregar para todos. Eita, o que aconteceu aí? Ah, eu ouvi um barulho doido. Normal, ao vivo é assim. E eu tô muito feliz de trazer hoje Alcione Pro, bolada demais. Boa noite, galera. Tô muito feliz pelo convite, quero agradecer primeiro, Renan, pelo convite, tá? Adaptogen pela oportunidade, né? Pelas portas que tá abrindo para mim. O Rossi também, sim, né? Elite Squad, tô muito feliz de estar fazendo parte do time dele, né? Sensacional. Então quero agradecer a todos pelas oportunidades e é isso aí, vamos lá. Muito bom. O Horst, inclusive, é parceiro meu, sempre faz podcasts às vezes, né? Sim, na verdade, sempre não. Ele começou e agora ele vem um ou outro. Era pra ele vir, só que nem ele foi levar agora, ele tava com o Rafa Brandão e lá no CT. No CT eu vi a foto. Então hoje, não, infelizmente, não deu pra ele estar presente, mas é aquilo. Você tá agora, sim, faz parte da Elite Squad. Isso. Tá entre os atletas mais tops lá pro Horse, né? E pra galera, então isso é muito legal. Muito é uma equipe que tá se unindo e fazendo um trabalho muito, muito legal. É oportunidade única, né? O Horse foi muito inteligente em fazer esse projeto e ele tá ajudando muitas pessoas. Muito. Porque são potenciais imensos que às vezes a pessoa não tava vendo, né? Então por isso que hoje você tá aqui, é mérito do seu trabalho. Porque se você não tivesse construído esse trabalho, provavelmente você não estaria aqui hoje. Então é mérito totalmente do seu dia a dia duro, né? Bem duro. Isso aí. Então vamos lá, Alcione, vamos bater um papo da sua vida. Vamos lá. Né? ForFitCast, eu trago muito esse lado, a história do meu convidado. Para mim é uma das coisas mais importantes. Que nem hoje as pessoas estão te conhecendo, sua mídia social está aumentando, sua visibilidade, tudo isso por algo que você fez. Mas a gente vai falar disso lá no fim. Antes eu quero entender como foi a sua trajetória. Então voltar lá, esquece você atleta, esquece tudo de hoje, você fisiculturista, você treinando, você fazendo dieta, esquece. Volta lá na Alcione, pequenininha, onde você nasceu, como você foi criada, como que era você com a sua família, como que era você com seus amigos. Então vamos por partes da sua vida, para a galera entender um pouco de como somos todos, né, pessoas cheio normais, de histórias, né, com vitórias, derrotas, exatamente, coisas boas e ruins na vida. Então vamos voltar lá atrás, conta pra gente como é que foi sua infância. Vamos lá. Bom, eu sou a mais nova de 6 irmãos. Olha. Né? Eu sou a mais nova. Eu fui criada de uma maneira bem eu falo que a minha vida foi... Eu não jamais gostaria de voltar na minha infância, para começo de história, mas foi uma vida muito especial, porque foi dali que eu sou o que eu sou hoje, né? E eu agradeço a Deus por tudo, porque o que eu vivo, eu sempre costumo falar que o que eu vivo hoje é como se fosse um futuro, um sonho, para não voltar a ser o que eu vivi no passado, a viver o que eu vivi no passado, sim, né? Então, para mim, hoje, eu só tenho a agradecer a Deus, independente das dificuldades. Eu sou, como eu te falei, eu sou a mais nova, né? Somos em 6, somos 4 irmãos homens, e eu e minha irmã. Olha, que legal. Né? A minha família, meus irmãos, eles saíram de casa todos muito cedo, né? Todos menores de idade, porque eu fui criada sem pai, né? Assim, o meu pai, pra você ter uma ideia, meu pai era da cidade, porque a minha mãe teve 5 filhos, e aí no interior da Bahia. Eu sou baiana, eu nasci em Esplanada Bahia. Uhum. E minha mãe teve 5 filhos do primeiro marido, né? Do primeiro casamento. E aí ela separou, e o meu pai era caminhoneiro. E aí ela conheceu o meu pai, né? Meu pai pegou ela, os 5 filhos, que na época o meu avô
colocou minha mãe para fora de casa, porque naquela época eu não podia separar, né, do marido e tal. Entendi. E minha mãe sofria muito com o ex-marido dela. Então aí ela resolveu separar e a minha avó e meu avô não deixaram ela voltar para casa. Olha, era duro antigamente. E aí ela conheceu meu pai. Só que aí por trás ela não sabia quem era o meu pai, né? Aí meu pai pegou ela, meus 5 irmãos, e levou para uma outra cidade, no interior da Bahia. E nisso, minha mãe, são em 12 tios, no caso, né? Só que eu não tinha conhecido nenhum deles até ano passado. Eu não conhecia avó, nem vô, nem tio. A minha família foi criada, meus irmãos, minha mãe e eu e mais ninguém. Porque quando a minha mãe foi embora para outra cidade, as minhas tias começaram, uma das tias minhas até faleceu no meio da história de tanto procurar minha mãe, e aí ela se envolveu com um monte de coisa, porque ela queria muito encontrar minha mãe, e ela saiu de cidade em cidade procurando, né? Nossa. E a minha mãe virou alcoólatra. Né? A minha mãe, quando ela engravidou de mim, ela já virou alcoólatra, porque o meu pai levou ela para a cidade do casamento dele, onde ele tinha outros filhos, né? E colocou na mesma cidade do interior, que hoje tem 33 mil habitantes. Imagina isso há 35 anos atrás. Nossa, muito Não tinha pequenininho. ninguém. Né? E aí a minha mãe sofreu muito. E foi quando ela começou a beber. Aí ela estava grávida. E meus irmãos, tanto que eu falo que eu não lembro da minha infância de acordar e ver minha mãe sã. Eu dormia e acordava com a minha mãe bêbada. Caramba. E aí, na minha infância foi assim, terrível, né? Mas uma infância de aprendizado, que muita gente no Nordeste passa muito por isso, né? Tinha épocas que eu passei muita fome mesmo, muita fome, né? Hoje eu passo fome por opção, mas antigamente era fome por necessidade, né? Esse dia eu estava até conversando com o Thiago e perguntando para minha mãe, né, na frente do Thiago, eu falei, mãe, a senhora lembra quando a gente pegava tatu dentro de casa? Ela falou, lembro. Porque eu lembro que os tatus entravam, na época de chuva, entrava em casa. Sério? E eu era pequenininha, e aí eu segurava um cobertor na porta, e minha irmã segurava do outro lado. E minha mãe saia correndo atrás do tatu enganchava no cobertor, a gente comia aquilo. Mentira! Quando não tinha, era banana verde com pimenta. Que é o que tinha no quintal, que era o que tinha no quintal. Frango, sabe quando que a gente comia um frango? Eu tenho um trauma de frango até hoje, que eu não gosto de frango por isso. Né? Por quê? Porque a minha mãe, ela quebrava a cerca e a galinha do quintal do vizinho entrava no nosso quintal. Aí ela pegava Aí ela pegava, fechava todas as portas, cozinhava, pra não deixar o cheiro ir pra casa do vizinho, pra não saber que tá cozinhando galinha, porque sabia que a gente não tinha condições pra comer, né? Na minha casa não tinha nada, não tinha geladeira, não tinha TV. Caramba. Eu ia pra casa do meu vizinho quando apareceu a moda da televisão. A gente ficava na casa do vizinho pela janela do lado de fora. Assistindo também. Assistindo. Aí quando o vizinho se irritava, fechava a porta, todo mundo ia embora. Acabou a graça. Acabou a graça. Você fala, pô, mas é o último episódio, deixa a gente assistir um pouquinho. E aí a minha mãe, assim, independente do vício dela, do problema dela, ela sempre foi muito guerreira, né? A minha família foi toda analfabeta, né? Meus irmãos, eu tenho irmãos que não sabem ler, não sabem escrever nada, né? E a minha mãe é completamente analfabeta, minha mãe não sabe nada, né? Minha mãe vai fazer 70 anos. E o meu sonho, eu lembro que na minha infância, o meu sonho era minhas orações. Eu lembro que eu orava muito, né? Porque a minha vizinha era da igreja, então ela me levava para a igreja todo final de semana, né? Eu e a filha dela, a gente ia para a igreja todo final de semana. Então eu aprendi a orar muito cedo. E eu lembro que as minhas orações eram sempre pedindo para minha mãe parar de beber, sempre. E eu pedia, olha, meus 2 pedidos, era para minha mãe parar de beber e para o meu pai voltar com a minha mãe, porque eu queria ter um pai, Sim. então eu achava que se meu pai ficasse com a minha mãe, seria bom para mim, né? E quando meu pai levou minha mãe para essa cidade, pro interior, meu pai era caminhoneiro, né? Meu pai faleceu agora na pandemia de Covid. Caramba. E meu pai era caminhoneiro. E na época eu tinha minhas irmãs, que era do casamento do meu pai, só que ninguém falava comigo. Até hoje, ninguém fala comigo, né? Porque eu sou a filha bastarda, né? Então, no Nordeste tem muito isso. Sério? A gente estudava no mesmo colégio, né? Eu passava fome e ela se vestia muito bem. E todo mundo sabia que a gente era irmãs, mas a gente não se falava porque ela não falava comigo, né? Porque ela era filha do casamento. Entendi. E eu não. Você não. E eu não. Caramba. Então, no Nordeste tem muito isso. Entendi. Né?
E meu pai assim, eu não guardo mágoa nenhuma do meu pai. Eu amei o meu pai até o último dia da vida dele. Porque tudo nessa vida se resume à questão interna, né? O que a gente sente. Isso é importante. Eu acho que o que a gente não deve guardar nessa vida é mágoa. De nada nem de ninguém, né? Porque quando você guarda mágoa, ressentimento, quem sofre é você. Né? Não é o outro que vai sofrer porque você está chateado com ele. Quem sofre é você. Então a minha infância inteira foi muito amargurada em relação a isso. O meu pai deu uma irmã minha para um casal de italianos. Nossa! Que minha irmã vive na Itália hoje, né? Eu tenho um irmão que o sonho dele é Fábio, né? Minha irmã é Fabiana, meu irmão é Fábio. O sonho dele era encontrar essa irmã que o meu pai deu quando ela nasceu no hospital, porque lá no Nordeste a dona dos hospitais são as freiras e o município ajuda, a prefeitura ajuda, né, o hospital público, só que os donos do hospital são as freiras, tanto que as freiras vivem lá na lateral do hospital, no convento delas lá, então elas são as donas e elas que faziam o parto. Então a mesma parteira, freira que fez o meu parto, fez o parto do meu irmão e da minha irmã. Olha! E aí o sonho do Fábio era conhecer essa irmã, Fabiana, né? Então, um belo dia depois que o Fábio cresceu e tal, ele começou a ir no hospital e encontrou a freira que fez o nosso parto. E essa freira era amiga da família que ela deu Fabiana. E ela viveu com Fabiana na Itália, né? Então ela viaja muito, sabia onde estava tudo. E ela começou a levar as cartas do meu irmão para Fabiana. E aí há uns 10 anos atrás, a Fabiana veio veio pro Brasil para conhecer a gente, né? Conhecer a nossa história. Você conheceu também? Conheci. Eu falo com ela no WhatsApp, que só que ela não fala português, então não, então eu fico traduzindo, mandando para ela. Translate. E a gente fica se comunica assim. Ah, mas que legal, olha. E aí ela vive na Itália, ela tem 2 filhas, né? Que para ela foi maravilhoso, né? Porque talvez se ela estivesse no Nordeste, ela tivesse passado tudo que a gente passou, a dificuldade, né? E ela foi adotada por um casal de italianos que nunca esconderam que ela era brasileira. Guardaram o registro de nascimento dela e registraram ela como italiana, né? E quando ela cresceu e tudo, aí contaram. Aí a mãe dela adotiva faleceu, ficou só o pai. E depois que a mãe faleceu, que ela reencontrou a gente. E aí ela veio conhecer a história, né? E aí ela conheceu meu pai, ela conheceu tudo.